Olá, queridos amigos, cá estou novamente com o amplificador para avançarmos aqui mais um bocadinho. Hoje vamos falar sobre o filtro de entrada e vamos falar sobre a malha de realimentação e este condensadorzinho aqui, CY, muito importante. Antes de começar, eu queria falar, portanto, um bocadinho sobre os amplificadores em geral e dizer o seguinte: eu tenho visto muitos comentários sobre amplificadores, as pessoas a dizer estes são os melhores, estes são até os melhores do mundo. Este amplificador não presta, aquilo é que presta, não utilizem fontes de corrente, afinal as fontes de corrente são boas. Para quem está a começar no áudio e o mais importante é perceber os conceitos, como é que funciona um amplificador, todas estas coisas se tornam complexas e podem ficar polarizadas ao ponto de vista de pensar, ok, um transistor MOSFET nunca poderá ser um transistor utilizado em áudio, porque alguém me disse que não. Uma válvula é algo que também é muito mau porque alguém disse que não. Um amplificador classe D, eu quero desmistificar aqui um bocadinho isto e dizer que eletrónica não é amplificadores classe AB, portanto, não é a topologia XPTO, portanto, eletrónica é eletrónica. Em eletrónica, nós temos que ter a mente aberta para analisar diferentes tipos de circuitos, sejam eles com válvulas, como os FETs, transistores, porque senão nós vamos ficar limitados a algo. E o que hoje é verdade, amanhã é mentira e de um momento para o outro estamos completamente atualizados. Portanto, o que eu aconselho às pessoas é não dizerem que algo não é bom só porque ouvem alguém falar, ok? Façam as vossas pesquisas, inclusive eu estou aqui a apresentar um amplificador. Este amplificador, sem dúvida, não será o melhor amplificador do mundo, ok? Nem sei se existe o melhor amplificador do mundo, porque na realidade, se formos buscar esquemas de 1980, esquemas de há muitos anos atrás, já existem amplificadores com distorções 0.000, portanto esses já eram na altura, já eram os melhores amplificadores do mundo, portanto ainda existem. Bom, o que é que eu queria também explicar aqui e para que se tivesse um bocado de consciência acerca disto. Existem determinadas pessoas que fazem projetos, já têm um grande know-how em amplificadores áudio, têm os seus circuitos, eu também tenho os meus, têm os seus circuitos que gostam, portanto, gostam de usar transistores bipolares, já experimentaram transistores MOSFET, não gostaram do resultado, dão um bocadinho mais de distorção, já têm um grande know-how e têm a sua topologia base que gostam de usar, e é esse o circuito que apresentam. É esse o circuito que apresentam. Muitas vezes passa a ideia que tudo o que anda à volta daquele circuito não é bom. E isso não é bom para quem está a aprender, porque as pessoas ficam focadas num único circuito. Em eletrónica é preciso criatividade e as pessoas terem essa criatividade para tentar criar novos circuitos, tentar fazer novas coisas. Isso é muito, muito importante. Mesmo quem está a começar e tem criatividade, a criatividade é algo que é importante. Eu tenho um problema no circuito, preciso ver como é que vou resolver este problema. Tenho que pensar, tenho que arranjar uma solução. Okay? Portanto, eu estou aqui a dar umas bases, introduzir aqui uns conceitos, mas vocês devem fazer as vossas pesquisas, tirar as vossas conclusões. Agora, não aceita ideias, é mau só porque é mau. Tem uma distorção de 0.001 é muito melhor do que o amplificador a válvulas que tem 0.5. Tudo isto é muito relativo, os números são erróneos muitas vezes. Portanto, façam as vossas pesquisas, tentem perceber. Eu até tinha aqui um bonequinho que tinha feito. Portanto, isto são duas formas de onda. Eu depois vou de fazer um vídeo sobre distorção harmónica, sobre componentes harmónicas para explicar isto melhor. Por exemplo, temos aqui um sinal. Portanto, este é um sinal sinusoidal, onde aparecem aqui alguns, portanto, transitórios, alguns ruídos, podem vir de diversos pontos. E temos aqui um sinal que está consideravelmente distorcido, portanto, o sinusoide seria esta curva aqui por fora. Está bastante distorcido. Se olharmos para a distorção, atenção, isto são apenas valores relativos, portanto, isto não quer dizer que sejam estes os valores. Isto foi um exemplo. Portanto, aqui poderíamos ter uma distorção de 0,03%. Se esta amplitude deste transitório fosse pequenino, portanto, temos de ter aqui uma distorção reduzida. Aqui, este sinal está longe de ser um seno. Portanto, vai ter uma distorção elevada, 0,3%.
No entanto, se eu aplicar este sinal a um altifalante, portanto, se for 1 kHz, estas perturbaçõezinhas aqui vão-se ouvir. Vão-se ouvir no altifalante, portanto, vai-se ouvir aqui alguns ruídos. Enquanto neste caso vai-se ouvir um som diferente. Vai-se ouvir um som diferente. Ouve-se 1 kHz e ouve-se outras frequências. Portanto, mas vai ser um som agradável ao ouvir. Portanto, os números são erróneos. Cuidado com isto. Portanto, por isso eu sempre respeito soluções com outras instruções. Eu sou um adepto dos números, gosto muito da otimização, sou um adepto dos números, como vocês sabem, dos slow rates, THDs, destas coisas, mas o facto de eu gostar de um amplificador que tem boas características não me dá o direito de dizer que os outros não prestam, ok? Porque na realidade nos outros amplificadores, nos classe D, por exemplo, aprende-se muito porque é um amplificador muito complexo, trabalha com frequências muito elevadas, aprende-se muitos conceitos que depois podem ser aplicados aqui, que se eu tivesse limitado a este amplificador, eu nunca iria aprender esses conceitos, ok? Portanto, era esta a mensagem que queria transmitir para quem está a começar. Fica com aquela ideia que só este circuito é que é bom, este é que tem que ser, e então isto parece que é tudo inatingível e que é tudo muito complicado e que só eu é que sei os segredos que estão aqui. Não é assim. Eletrónica é eletrónica e eletrónica não é um amplificador classe AB XPTO. Eletrónica é eletrónica, ok? Bom, fiz aqui esta pequena introdução. Bom, vamos lá então começar. Bom, o que é que acontece? Estes dois circuitos, estas duas resistências aqui, R1 e R2, são as resistências que vão definir, portanto, o ganho do amplificador. Vamos esquecer, portanto, vamos assumir que para frequências acima dos 20 Hz, este condensador, portanto, é um curto-circuito. Portanto, o condensador, a sua impedância baixa à medida que a frequência aumenta. Portanto, vamos supor que a 20 Hz este condensador é um curto-circuito e então esta resistência estaria ligada à massa. Bom, vamos supor o seguinte, se tivermos, isto com valores por vezes é mais simples, vamos supor que teríamos 1 volt na entrada, portanto, como isto está em malha fechada, em realimentação, teríamos que ter aqui 1 volt também, deste lado, ok? Para o circuito estar em equilíbrio. Se estas duas resistências forem iguais, R1 e R2, eu para ter 1 volt aqui teria que ter 2 volts na saída. Portanto, com as resistências iguais teria um ganho de 2, ok? Se colocar aqui, por exemplo, vamos supor uma resistência de 9K e uma resistência de 1K aqui, o ganho será 10. Porque eu para ter aqui 1 volt preciso ter aqui 10 volt. Eu tenho aqui a expressão que nos permite terminar o ganho, vou mostrá-la. Está aqui, portanto, o ganho é dado por R1 mais R2 a dividir por R2. Portanto, R1 mais R2 a dividir por R2. Isto assumindo que este condensador é um curto-circuito, ok? Portanto, o ganho é dado por isto. Portanto, eu aqui escolhi um ganho para este amplificador, escolhi um ganho de 28. Um ganho de 28 que é obtido com uma resistência de 27K e 1K. Okay? Estes valores agora podemos entrar aqui na dúvida. Então, mas 27K e 1K não podia ser 270K e 10K? Ou não podia ser 2.7 e 100 ohms? Este é um dos pontos que eu já vou explicar. Portanto, porque é que eu escolhi um ganho de 28? Estou a assumir, portanto, este amplificador 40 volt, alimentando a 40 volt. Na realidade, acho que vou colocar 33, que é a fonte que tenho, já falei nisso. Com 1 volt RMS na entrada, portanto, 1 volt RMS é 1.4 volts de amplitude. É multiplicar por raiz 2, portanto, 1.432. 1.4 vezes os 28 dá próximo de 40, faço aqui a conta, já não sei. Ora, 1.4 vezes 28. Portanto, dá 39.2. Fiz aqui assim a conta aqui ao lado. Dá 39.2. Portanto, com 1 volt RMS, na saída teríamos 39.2. Bom, agora o valor das resistências. Porquê 27K e não 2.7K? Estas dúvidas surgem-nos. Por vezes usamos valores, nem nos questionamos, e usamos os valores que vemos em muitos esquemas, são os valores típicos, 27K, 47K, 56K, são os valores típicos e usamos e nem nos preocupamos. Eu próprio, estes valores
sempre usei valores típicos que são usados em amplificadores, nunca me preocupei muito com estas contas, mas na realidade estive a pensar um bocadinho nisso e estes valores é preciso ter aqui algum cuidado. Porque o que acontece aqui é o seguinte, ao contrário do transistor MOSFET, há amplificadores que têm entradas até JFET, em que a corrente de entrada é zero, ok? No bipolar nós vamos ter aqui uma corrente na entrada. Vamos ter aqui uma corrente na entrada do transistor, ok? Neste caso, tínhamos aqui selecionado já não sei, 1 mA. Nos coletores, se este transistor tiver um beta de 100, portanto, estes transistores são fáceis de arranjar transistores aqui com um beta de 100 ou até mais, são transistores de sinal bons. Teremos aqui uma corrente na entrada, teremos aqui uma corrente de 10 microampere. Bom, o que é que acontece aqui? Vai haver uma corrente a circular por esta malha aqui, portanto R1 e R2, e há uma parte da corrente que vai para a base do transistor. O que é que nós queremos aqui para que este circuito funcione bem? Queremos que a corrente que passa nas resistências seja muito maior que a corrente que vai para a base. Vamos supor que esta resistência aqui era 1 mega. O valor vamos já para os extremos, que é para arranjar já problemas. Portanto, se esta resistência for 1 mega, só devido à corrente base do transistor já caem 10 volts na resistência. Portanto, na realidade, este circuito que está aqui representado, nós poderíamos representá-lo, vou fazer aqui de outra maneira, talvez assim seja mais fácil percebermos qual é o impacto disto. Portanto, eu agora vou fazer ao contrário apenas porque me dá mais jeito. Portanto, vou pôr aqui R1, ok? Vou pôr aqui R2, a resistência R2. E depois temos aqui o transistor. O transistor, portanto, vai ter aqui à sua entrada, portanto, uma determinada corrente. Vai haver aqui uma determinada tensão. Podemos imaginar que temos aqui também uma resistência. Ok? Temos aqui uma resistência. Podemos dar aqui os valores que tínhamos. 27K e vamos pôr aqui R2 1K. Ok? Bom, se esta resistência aqui de entrada, se a impedância de entrada deste transistor for, vamos supor, 100K, ok, 100K em paralelo com 1K, não acontece aqui nada, portanto fica 1K na mesma. Mas se a impedância de entrada for baixa, da ordem de 1K, vamos supor que era da ordem de 1K, 1K em paralelo com 1K já dá 500 ohms. E o ganho deixou de ser 27, deixou de ser 28 para ser, portanto, o dobro. Portanto, aproximadamente o dobro. Portanto, estamos a ver que a impedância de entrada aqui vai afetar o ganho do sistema. Eu fiz as contas agora baixando aqui a resistência, mas as contas também podem ser feitas aumentando aqui, portanto, esta resistência. Não é tão simples de ver. Portanto, a questão é que se tivermos aqui uma resistência de 100K, nós queremos que 100K agora é num valor nós queremos que a resistência que temos aqui seja muito menor que os 100K. Na realidade, este circuito que está aqui é o equivalente a ter um circuito com uma única resistência, ok? Que é o paralelo destas duas, portanto será aproximadamente 1K. E temos aqui uma fonte de sinal que será a tensão de saída dividida por 28. Okay? Bom, se nós começarmos a aumentar muito estas resistências, R1 e R2, portanto, aumentarmos esta resistência, portanto, aqui nós teríamos, por exemplo, 100K, portanto, 100K, a tensão de saída seria aproximadamente a tensão de entrada, que era o VO sobre 28. Se eu começar a aumentar muito esta resistência, que significa aumentar estas duas, ok? Esta tensão já não vai ser VO sobre 28. Portanto, vai começar a ser alterada. Penso que este exemplo aqui de cima é mais fácil. Este exemplo aqui de cima é muito mais fácil. Bom, ok, voltando aqui ao circuito,
como é que nós podemos criar aqui uma regra simples que nos permita, eu acho que já tenho aqui umas contas, tenho, uma regra simples que nos permita fazer os cálculos destas resistências e para não termos problemas, ainda hoje estive a pensar numa forma simples de fazer isto. Portanto, vamos calcular quanto é que é a corrente base. A corrente base são 10 micron, ok? Vamos considerar uma corrente 100 vezes, portanto, nesta malha, para não termos problemas, 100 vezes. O que não é exagerado, porque são correntes, ainda continuam a ser correntes reduzidas, portanto, neste caso, 10 micro vezes 100 dá 1 mA, uma corrente de 1 mA aqui, ok? Toda esta confusão depois se resume um bocado aqui isto. Aqui neste caso, como é que nós vamos ver? Portanto, para ter aqui uma corrente de 1 mA, com as resistências que eu escolhi, portanto 27K e 1K, com uma tensão de 40 volts, que é a tensão máxima, vou fazer aqui, acho que já tenho aqui a conta 1.4 mA, mas não sei se foi com os 40, penso que sim. Portanto, 40 a dividir por, se eu me enganar depois vocês corrigem-me aí. Portanto, tenho aqui 1.4 mA. Portanto, com estas resistências, 27K e 1K, tenho uma corrente de 1.4 mA quando a tensão é máxima. Quando a tensão reduz, vou ter uma corrente menor, mas também quando a tensão é menor, esta corrente aqui também vai ser, portanto, menor. Reparem que este valor que está aqui, dos 10 microamperes, é o valor DC. Isto é o valor DC. Porque em AC vai haver aqui uma pequena variação, portanto, da corrente. Porque, na realidade, em AC esta corrente pode chegar aos 20 microamperes. Portanto, temos aqui 2 miliamperes. Quando a corrente passar toda por este ramo, teremos aqui o dobro da corrente, portanto, 20 microamperes. Mas para sinais muito fraquinhos, portanto, vamos ter uma variação muito menor. Portanto, vamos ter aqui uma variação mais 10, menos 10 microampere. Portanto, estas resistências, 27K, soma com a resistência que está aqui de 1K, a tensão máxima tem que dar uma corrente muito superior à corrente de base que temos aqui em repouso. Atenção que se existir aqui uma grande variação, neste caso já sabemos que é mais 10, menos 10 micro, portanto não temos problemas, mas se houvesse aqui uma variação muito grande da corrente base, tínhamos que ver que a corrente, tanto aqui nas resistências, tem que ser sempre superior. Bom, agora temos aqui outro problema. Porque é que nós precisamos deste condensador CY? Mais uma vez, cá está, os bipolares têm esta questão da corrente base e o que acontece é que vai haver uma corrente base aqui neste transistor e vai haver uma corrente base aqui também, deste lado. Portanto, aqui vamos supor até que o circuito está em aberto, o circuito está desligado, portanto este condensador está em aberto, e vai haver uma corrente a circular aqui por esta resistência e vai haver uma corrente a circular por esta resistência. Ok, se aqui temos zero, portanto a corrente vem neste sentido, vai provocar aqui uma queda de tensão na resistência, que depende da corrente base vezes a resistência, que está aqui, e aqui é a mesma coisa. Portanto, se temos aqui zero, e se queremos ter zero aqui na saída, estas duas resistências têm que ser iguais, ponto. Ok? Se isto fosse um andar de entrada JFET, já seria diferente. Ok? Mas com bipolares isto tem que acontecer. Senão vamos ter um offset na saída. Então a maneira que nós temos de fazer isso, reparem que se tivéssemos este condensador aterrado aqui, se não existisse, se tivesse aqui um curto-circuito, a resistência deste transistor tinha esta resistência, mas tinha aqui esta de valor muito mais baixo. E iria diretamente por aqui, da massa para aqui. Portanto, e esta resistência era de 1K. Teríamos que colocar aqui uma resistência de 1K, que é um valor reduzido. E iria baixar bastante a impedância de entrada do amplificador. Portanto, 27K é um valor típico, 47 também. Muitos equipamentos têm impedância excedida de 50K. 27K aqui é um valor que eu gosto. Cá está, não quer dizer que seja este valor, nem que não possa ser outro. É um valor que eu costumo usar. Portanto, este condensador, o que garante é que
conseguimos ter aqui uma resistência de valor elevado, porque eu eliminei este ramo e agora temos aqui apenas a resistência da saída. Nesta situação o ganho também é 1, porque a tensão que está aqui é a tensão que está aqui aproximadamente, desprezando aquela tensão na resistência, que é os 10 micro vezes o valor da resistência. Portanto, o ganho vai ser 1. O ganho vai ser 1. Daí a importância das duas resistências serem iguais, senão íamos ter aqui um pequenino offset, ok? Bom, vamos passar então agora ao cálculo dos condensadores CX, CY. Estas resistências já vimos, já temos aqui 27K, já temos aqui 1K, aqui também já temos 27K e faltam-nos estes dois condensadores. Portanto, como é que nós terminamos estes dois condensadores? Vamos então ver. Estou aqui a fazer o cálculo para o condensador de entrada. Portanto, isto é um filtro passa alto. Portanto, a baixas frequências o condensador é um circuito aberto e a alta frequência é um curto-circuito, portanto será um circuito passa alto. Portanto, eu comecei pela frequência de corte, que não é o método mais correto. Portanto, a frequência de corte, se eu colocar aqui, portanto, a frequência de corte é 1/2πRC. Se escolher uma frequência de corte de 20 Hz com a resistência de 27K, portanto, sabendo a frequência, sabendo a resistência, posso tirar o valor do condensador, dá um condensador de 270 nanofarads, um condensador um bocadinho abaixo daquilo que se costuma usar. Na realidade, o que nós estamos a fazer aqui, a frequência de corte, portanto, num filtro RC, a frequência de corte, portanto, é onde o ganho, se for um filtro passa abaixo, num RC normal, se tivermos um RC normal, um RC normalíssimo, portanto, a frequência de corte é a frequência onde temos, portanto, uma atenuação de menos 3 dB. Aqui neste caso, o que nós queremos no filtro passa alto, o que nós queremos é que a 20 Hz o sinal já passe, portanto já tenhamos o sinal todo aqui, portanto, na resistência, que não haja atenuação no condensador. E com esta forma da frequência de corte, isso não acontece. Portanto, há uma parte do sinal, portanto, vamos ter uma atenuação. Então, como é que nós podemos fazer isto? De uma forma mais simples, olhando para a reatância, portanto, do condensador, portanto, o XC, que é a reatância, entre aspas, a resistência do condensador, a uma determinada frequência, reatância capacitiva, que vem em ohms, é 1/2πf vezes o C. Neste caso aqui está CX, ou CX. E nós agora podemos dizer assim, ok, eu tenho aqui 27K, se eu selecionar este condensador, tal que a 20 Hz ele tem uma resistência 10 vezes menor que a resistência que tenho, portanto, aqui de entrada. Nesse caso, portanto, uma resistência de 2.7K. Já teríamos aqui 90% aproximadamente. 90% do sinal de entrada a 20 Hz. Este cálculo é mais correto. Isto depois vai dar uma frequência de corte, diferente. Já vamos ver. Portanto, eu fiz aqui as contas. Portanto, o XC, coloquei aqui, portanto, CX será igual a 1/2π, F é 20 Hz e a resistência será 2.7K. Já me dá um condensador de 3 micro. Já um valor mais próximo daquilo que nós vemos nas aplicações. Portanto, a frequência de corte, eu fiz a conta, é uma frequência de corte 3 Hz. Portanto, é uma frequência de corte muito abaixo da frequência dos 20 Hz. Portanto, nós queremos que a 20 Hz este condensador já seja um curto-circuito, ok? Se formos lá para a frequência de corte, como eu estava a começar de início, se formos para a frequência de corte, vai ser algo diferente. O amplificador vai cortar ainda dentro da gama da gama de áudio. Portanto, se fizermos a frequência de corte mesmo nos 20 Hz, portanto, ele vai cortar. Bom, o mesmo se passa aqui para este condensador. Temos aqui uma resistência de 1K. Vamos assumir que a 20 Hz queremos ter aqui 100 ohms, 10 vezes. Portanto,
10 vezes é um valor típico. Fazemos a mesma conta, está aqui, portanto o CY é 1 sobre 2π, 20 é a frequência, e a resistência, portanto o XCY, 100, porque temos aqui um K, chegamos a um condensador de 79 microfarads. Bom, este condensador aqui tem um valor consideravelmente elevado. Vamos pôr aqui os valores que obtivemos: 79 micron, e aqui um condensador de 3 microfarad. Ok, este terá que ser um condensador eletrolítico, porque para este valor torna-se impraticável usar condensadores de poliéster, é um valor elevado. Um condensador eletrolítico, um condensador bipolarizado, portanto sem polaridade. Aqui, relativamente ao condensador de entrada, aqui eu não abro mão de usar aqui um condensador de poliéster. Existem condensadores de poliéster deste valor, são um pouco volumosos, mas eu até ando a ver se encontro um artigo que gostava de partilhar convosco sobre a destruição introduzida pelos condensadores. Portanto, um condensador eletrolítico é um condensador que introduz mais destruição, portanto, que um condensador de poliéster. Mas são valores muito reduzidos, portanto, podemos dizer que um condensador de poliéster pode introduzir 10 vezes menos, mas 10 vezes menos em 0.00 pode não significar grande coisa. Mas o que é certo é que estes condensadores poliéster eles têm um tempo de vida muito grande, enquanto o condensador eletrolítico, ao fim de alguns anos, nós temos que o substituir, porque os condensadores, como vocês sabem, eletrolíticos, com o tempo vão perdendo as características. Estes condensadores de poliéster ou polipropileno são muito bons. Não diria que são eternos, porque com certeza que não são, mas eu tenho aí condensadores, inclusive quando era miúdo, tirava televisões, condensadores já com muitos anos e continuam perfeitamente a funcionar. São condensadores muito robustos. Sempre posso utilizar condensadores de poliéster. Portanto, isto seriam os valores. Portanto, este condensador é calculado para ter uma impedância 10 vezes menor que a impedância de entrada, okay, a 20 Hz, e este aqui precisamente a mesma situação. Portanto, era isto que eu tinha pensado para hoje. Portanto, falar aqui no filtro de entrada e no filtro aqui da malha de realimentação. Atenção, não é determinado tanto que as frequências de corte. As frequências de corte, pode ser que as frequências de corte, mas tem que estar uma década abaixo. Portanto, aqui 2 Hz e aqui também, ou 3 Hz, no caso deu uma frequência de 3 Hz. No próximo vídeo irei falar sobre estas resistências e possivelmente começar a montar a placa, começar a montar o circuito na placa. As placas para a semana já estão aí, que eu mandei fazer mais algumas placas. Começar a montar o amplificador e vermos o efeito de mexermos nestas resistências, qual vai ser o efeito na resposta do amplificador. Também tenho estado aí com o projeto da distorção harmónica, que estou entusiasmado com ele. Vamos ver que resultado é que ele dá, se consigo tirar dali alguma coisa. E vai ser interessante, tanto do ponto de vista prático, nós mexermos no circuito e vermos o resultado na prática e ficarmos com este conhecimento. É muito importante. Depois podemos ir à teoria e ver realmente que, aumentando esta resistência, estamos a aumentar o ganho do circuito, que isso melhora. Portanto, aprender estas coisas do ponto de vista prático é sempre bom, fazer a experiência, ver o resultado. Era isto que eu tinha para hoje. Espero que tenham gostado. Até ao próximo vídeo. Obrigado.